Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e quero, em meu nome, desejar a você um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento o comentário dos trechos da Palavra de Deus que estão localizados especificamente nos 5 primeiros livros da Bíblia, mais conhecidos como Pentateuco, para quem tem uma tradição grega da tradução da Bíblia, e também conhecido como Torá, para quem utiliza a Bíblia hebraica como fonte para os seus estudos. E este trecho, nós nesta oportunidade estaremos estudando o livro de Levítico, que vai do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 23. Você é nosso convidado para deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece e, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode tomar esta atitude, inscrever-se, para que a palavra do Senhor continue sendo ministrada por todos os cantos desta terra. Iniciando então o nosso trecho que tem como título Emor, que significa fale. E é exatamente isso que Deus chama Moisés e diz: diga o seguinte aos sacerdotes, ou fale o seguinte aos sacerdotes, como está na tradução que nós estamos acompanhando. O objetivo deste trecho é falar sobre a santidade do sacerdote, e ele vai até o versículo de número 15. Então, diz aí no versículo 1 que um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele, que ainda não tenha marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Então, no texto de Números, no capítulo 19, versículo 11, nós encontramos que um sacerdote não poderia entrar em contato com um cadáver ou estar num aposento onde houvesse um, porque isso tornava não só o sacerdote como qualquer pessoa impura. E as exceções eram para os mortos da família do sacerdote. Então, os sacerdotes, diferentemente do restante do israelita, a gente pode chamar aqui de israelita leigo, deveria manter-se afastado da impureza evitável e devia também abster-se de aproximar do sagrado, ou seja, do templo, do local de adoração, quando eles estivessem impuros, uma vez que, ao chegar perto do sagrado, do local de adoração, eles deveriam estar no mais alto grau de santidade. Assim, quando os israelitas leigos pudessem entrar em contato com o cadáver, eles poderiam entrar em contato com o cadáver desde que se livrassem da sua impureza depois. Já os sacerdotes não podiam fazê-lo a menos que seja para lamentar alguém, algum parente próximo, E
nesse caso, eles deveriam evitar o contato no templo até que tivessem sido purificados. No versículo 5, tem a ordem para que os sacerdotes não raspem a cabeça, não raspem as pontas das barbas, nem façam cortes no corpo. E isso eram marcas supersticiosas de luto. E onde que eles aprenderam essas práticas? Quando eles observaram essas práticas? Principalmente entre os egípcios. Os egípcios tinham esse costume de se cortar, de se mutilar, de raspar parte do corpo, né? Pelos do corpo, quando estavam de luto, para demonstrar que estavam com luto. Então Deus fala para Moisés orientar os sacerdotes para que eles não façam o mesmo que os egípcios. No versículo 6 está falando do alimento. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus. Esta frase, alimento do seu Deus, ela aparece 5 vezes em Levítico, no capítulo 2. Nós temos ali no versículo 8, 17, 21 e 22. E provavelmente este alimento de Deus refere-se ao pão da proposição que era levado ali para o santo lugar, né? Lá no tabernáculo. No versículo 7 e versículo 8, tem a orientação de como o sacerdote deveria se casar, ou com quem o sacerdote podia se casar. E era nas circunstâncias mais puras. Diz o texto da Bíblia de MacArthur, né? Bíblia de Estudo de MacArthur, que uma união matrimonial santa retratava a união santa entre Deus e seu povo. Os sacerdotes deviam ser modelos vivos dessa união santa. As palavras de Paulo em relação aos pastores, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 4, e Tito, de 1 a 6, dizem como deve ser o sacerdote, como que a pessoa que está com desejo de ser sacerdote, como deve ser a orientação para eles. E com respeito à orientação da esposa do sacerdote, nos versículos que nós lemos, diz assim, principalmente no versículo 13 e versículo 14: a mulher que ele tomar terá que ser virgem, não poderá ser viúva nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Então nós vemos aí que há uma preocupação com respeito à linhagem sacerdotal. Por que ela deveria ser virgem? Para não correr o risco de ter uma gravidez que tenha sido indesejada ou uma gravidez que fosse duvidosa se seria do sacerdote ou de um outro homem qualquer. No capítulo 21, versículos de 10 até o versículo 15, nós encontramos aí um resumo dos padrões para o sacerdote, que eram os mais elevados e mais sagrados, em conformidade com a sua elevadíssima responsabilidade sagrada. Então, as orientações para os sacerdotes estariam de acordo com o que era exigido dos sacerdotes. No versículo 16 até o versículo de número 23, nós temos a orientação a respeito dos defeitos que algum sacerdote ou algum sacrifício poderia ter, e neste caso não poderia ser aceito. Então, nós vemos aí que, assim como o sacrifício,
O comentário da Bíblia MacArthur fala assim: assim como o sacrifício tinha que ser sem defeito, assim também deveria ser a pessoa que oferecia o sacrifício, considerando-se que coisas visíveis exercem fortes impressões na mente das pessoas. Qualquer impureza física ou deformação tendia a desviar a atenção da importância e da autoridade do sagrado ofício. Nesse caso, falhava em exemplificar externamente a integridade interior que Deus esperava, bem como deixava de ser um retrato de Jesus Cristo, o puro sumo sacerdote vindouro. Então, nós vemos aqui que, na realidade, não tinha nada a ver com uma discriminação do defeito físico da pessoa, do sacerdote, mas como o povo precisava, tinha costume de estar prestando atenção naquilo que era visto, eles davam muita importância. Então, um sacerdote que tivesse um defeito físico iria dar a impressão de que aquele defeito físico retratava o interior da pessoa, do sacerdote. E isso, como o sacerdote representava o povo ou o pecador que se apresentava diante de Deus, daria a impressão de que o pecador poderia se apresentar de qualquer maneira exteriormente, porque estaria retratando o seu interior. E como o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo, era perfeito em todos os sentidos, tinha então essa intenção, essa orientação, tinha a intenção de mostrar que o sacerdote tinha que ser perfeito na sua aparência externa, retratando o seu interior, que deveria ser assim também. A Bíblia de estudo judaico, né, a Jewish Study Bible, fala que o sacerdote que tivesse alguma deficiência física, ele não deixava de ser sacerdote. Por quê? Porque ele era da linhagem, ele havia nascido de um sacerdote. Porém, ele não podia apresentar o sacrifício, ele podia comer das ofertas, podia ter até as vestimentas, porém, ele não participava do serviço no tabernáculo. No capítulo de número 22, nós temos a orientação de Deus com respeito à pureza cerimonial para os sacerdotes. E começa aí no versículo 3, dizendo que o sacerdote seria eliminado se violasse as regras que Deus estava passando para Moisés. E essas regras, até o versículo de número 16, elas tinham a ver com a forma como o sacerdote apresentava o seu sacrifício, né? E era também como ele deveria se apresentar, né? Buscando ali não tocar em nada que fosse contaminado, né? Para que ele não pudesse ficar impuro, né? A forma como ele deveria ser comida também, as ofertas que eram sagradas. Então, havia uma série, né? Há aí uma série de orientações para o sacerdote, para que ele não cometesse nenhuma transgressão que o impedisse de participar do serviço no tabernáculo. Inclusive, tem algumas orientações até com respeito a filhas, né, a família do sacerdote, né, que se ela casasse com alguém que não fosse sacerdote, ela também não poderia comer das ofertas sagradas. Então, várias ordenanças que
o sacerdote deveria seguir para não ser eliminado do povo. No versículo, mas eliminado do povo, não. O sacerdote não ser eliminado do serviço, né? Deixar de ser aceito como sacerdote. Do versículo 17 até o versículo 33 do capítulo 22, nós temos as orientações com respeito aos sacrifícios considerados inaceitáveis. A oferta que deveria ser ofertada em holocausto para cumprir um voto ou oferta voluntária precisava ser um macho sem defeito do rebanho. Então, Deus fala para Moisés, olha, não pode, no versículo 20, olha, não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. E aí vem uma série também de orientações com respeito à forma como os animais deveriam se achegar para serem oferecidos em holocausto para o Senhor. E ele fala no versículo 31, obedeçam aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, e eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, eu os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. No capítulo de número 23, nós temos as orientações com respeito às festas de Deus. Às vezes nós ouvimos falar, são festas judaicas, festas dos judeus. Mas olha só o que diz no capítulo 23, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, estas festas, elas apontam para os dias que eram santos para o Senhor. Depois do sábado, eles mencionaram aí as festas pela ordem do calendário. E estas festas são santas convocações, ou seja, convocações sagradas, separadas. E muitas delas não envolviam reuniões de todo o povo de Israel. Somente 3 festas eram obrigatórias todos os israelitas participarem. A festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Vamos ver aqui como ele orienta, como Deus orienta Moisés. A primeira delas é o sábado do descanso solene, dia de descanso e de reunião sagrada. Esta festa do sábado, ela está ordenada desde o livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8 ao versículo 11, ali no 4º mandamento. E também lá em Gênesis, quando Deus terminou de realizar toda a sua obra de criação, era o 7º dia e ele descansou. Então, o sábado é o sábado do descanso. No versículo 4, nós temos a Páscoa e os pães sem fermento, ou pães asmos. Na realidade, neste trecho aqui que nós vamos ler até o versículo de número 22, nós temos 3 acontecimentos que aconteciam de acordo com o calendário, aconteciam nos meses de março e abril do nosso calendário. Primeiro, a festa da Páscoa, que acontecia no 14º dia do primeiro mês. A festa dos pães asmos, que acontecia do 15º ao 21º dia. E a festa das primícias, que acontecia no dia seguinte ao sábado da semana dos pães asmos. Vamos então ver o que cada uma delas significava. Então,
A Páscoa do Senhor, que em hebraico é chamada de Pessah, é a festa que comemorava a libertação de Israel do Egito. Como dissemos, acontecia no 14º dia do primeiro mês. A festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Essa festa estava ligada à Páscoa e comemorava a saída apressada de Israel do Egito e as dificuldades ali associadas. O povo teve que sair às pressas, então o pão não deu tempo de levedar, não deu tempo de assar de forma correta. Então, sem fermento e ervas amargas deveriam ser comidas para lembrar o tempo de amargura, o tempo de sofrimento ali no Egito. A festa de pães asmos é chamada em hebraico de matzot. Do versículo 9 até o versículo 14 é narrada a festa dos primeiros frutos, ou festa das primícias, que é chamada de Yom HaBikurim. Yom HaBikurim. E esta festa dedicava a parte inicial da colheita da cevada, que acontecia nos meses de março e abril, ou seja, no mesmo mês da Páscoa, no mesmo mês ali de pães asmos, que é o primeiro mês, o mês de Nissan. E era celebrada um dia depois do sábado da semana dos pães asmos. Envolvia a apresentação ao Senhor de um molho de cevada, juntamente com ofertas de cereal tostado e de libação. Nós já vimos a respeito disso, destas formas de oferta, em estudos passados. As primícias simbolizavam a consagração de toda a colheita a Deus e eram uma garantia da plena colheita vindoura. Depois nós temos a festa, do versículo 15 ao versículo 22, a festa das semanas, também chamada de Pentecostes ou Shavuot. E o que era isso? A festa das semanas, que acontecia em maio e junho, consagrava as primícias da colheita de trigo. Então, a festa das primícias, Rabikurim, era a festa das colheitas da cevada. Agora, a festa das semanas consagrava as primícias da colheita de trigo. E ocorria no 50º dia depois do sábado que precedia a festa das primícias. Era também conhecida como festa da colheita e, como eu disse, Pentecostes. A palavra Pentecostes é uma palavra grega que significa 50. Nós vimos esta referência ali em Atos, no capítulo 2, versículo de número 1. No versículo 23, nós temos a festa das trombetas, também chamada de Yom Teruah. E o que era a festa das trombetas? Era a festa que consagrava o 7º mês, que no nosso calendário seria referente a setembro, outubro. Por que setembro, outubro? Porque começava na metade do mês de setembro e ia até a metade do mês de outubro. Da mesma forma que acontecia nos outros meses que nós falamos aqui, março, abril, maio, junho, sempre na metade de um mês até a metade do outro mês. Por que isso? Porque o calendário judaico ele é contado de uma forma diferente do calendário gregoriano que nós seguimos. E esse mês, setembro, outubro, que era consagrado ali na festa das trombetas, era porque esse mês era considerado um mês sabático, ou seja, um mês de descanso, como está lá em Números, no capítulo 20, versículo de 1 a 6. Depois nós temos no versículo 26 o dia da expiação, que é também conhecido no hebraico como Yom Kippur. E o que é o dia da expiação? É o dia anual de expiação
e apontava para o perdão e a purificação do pecado para os sacerdotes, o povo e também o tabernáculo. Nós estivemos vendo sobre este dia da expiação no estudo da semana passada. Do versículo 33 até o versículo 43, nós temos então a festa das cabanas, ou também festa dos tabernáculos, que é também conhecida como Sukkot. E o que é essa festa? Ela comemorava a libertação, a proteção e a provisão de Deus durante as peregrinações do deserto no Êxodo. E também é conhecida como a festa da cega. As pessoas ficavam em tendas ou cabanas feitas de ramos para relembrar a experiência do deserto. Ela também celebrava a colheita do outono e é uma festa profética, porque vai ser celebrada no milênio, conforme nós lemos em Zacarias, no capítulo 14, versículo 16. E chegamos ao capítulo de número 24. E no capítulo de número 24, nós encontramos algumas orientações adicionais a respeito de como iria acontecer as atividades ali no tabernáculo e também como que deveriam estar sendo colocadas o azeite nas lâmpadas ali no candelabro, né? A forma como deveria ser feitos os pães, ou seja, orientações gerais a respeito do serviço no tabernáculo. E também é visto o castigo que deveria acontecer com respeito ao pecado de blasfêmia. E o que foi esse pecado? O castigo a respeito do pecado de blasfêmia. Foi um fato que aconteceu durante o período que eles estavam ali no deserto e que é contado a respeito do filho de uma israelita e de um egípcio que saiu e foi para o meio dos israelitas. Então, ali houve uma briga e o filho do israelita blasfemou o nome de Deus, e aí levaram ele para Moisés e deixaram ele em determinado local lá preso. Depois houve o castigo que este rapaz sofreu. E o interessante é que a Bíblia de Estudos de MacArthur, ela fala que este exemplo serviu de correlação com o caso de Nadab e Abiú. Né? E o povo, então, vai e transfere a culpa de todo o povo para aquele rapaz que foi preso ali. E o interessante, quando fala que levaram o rapaz para a prisão, é lógico que eles estavam no deserto, né? Então não havia presídio ali. Então é bem provável que esse rapaz tenha ficado separado da comunhão, possivelmente possa ter colocado dentro de uma cova, né, até que a punição dele pudesse ser realizada. E as punições naquela época eram sofridas no corpo. Ou a pessoa era banida, ou era apedrejada, né, e somente em casos graves que acontecia ali o apedrejamento para que a pessoa pudesse vir a morrer. E o interessante é que às vezes acontecia da pessoa sobreviver. E caso ela sobrevivesse, ela iria trabalhar para a pessoa que ela ofendeu até que pudesse compensar os prejuízos causados. E nós vemos também que ali no versículo de número 20, diz assim: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente.
Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. É a chamada lei da retribuição, ou lei da retaliação, que é muito usada hoje em algumas situações como requerendo, né, que se alguém fez alguma coisa de mal para uma outra pessoa, ela deve pagar com a mesma moeda. Nós precisaríamos fazer aqui um estudo separado para tratar deste assunto, mas é uma coisa grave que precisava naquele momento ser orientada, e Deus orientou para Moisés. E o que nós podemos tirar como conclusão desse nosso comentário desta semana? Deus continua preocupado com o culto e com a santidade do seu povo. Enquanto que nos capítulos anteriores nós estávamos ouvindo Deus preocupado com o procedimento adequado para o sacrifício, até o capítulo 17, e com a pronta eliminação da impureza, nós vemos agora que Deus está voltado, desde o estudo anterior, em torno da santidade, não só a dos sacerdotes, mas também das ofertas. Agora nós temos aqui uma santidade não só das pessoas que apresentavam a oferta, mas a santidade da própria oferta. Isto vem mostrar que o sagrado, ou seja, o sacrifício, o culto, pertence à esfera divina e deve estar saturado de santidade. Porém, esta mesma santidade, ela é sujeita a ataques, ela está sujeita a ataques. E essa sujeição ao ataque pode provocar profanação se aquela pessoa que sofreu o ataque, que ficou vulnerável à santidade, não for mantido à parte da impureza. Porque se ele for participar impuro, vai estar desqualificando o próprio sacrifício, com o contato ou uso de algo que não está autorizado. A profanação da santidade afeta o próprio Deus, a sua morada e o seu nome, e traz consequências desastrosas para o povo, para a nação de uma forma geral e principalmente para a pessoa que profanou. Então, meus amados, vamos seguir este conselho de Deus, buscar santidade, buscar não profanar a nossa adoração a Deus, e como diz o texto lá do Novo Testamento, devemos apresentar, Romanos capítulo 12, devemos nos apresentar com nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E não devemos nos deixar levar por todas aquelas coisas que tentam nos afastar de Deus, porque Deus é santo e quer que nós sejamos santos como Ele. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. No nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração agora por você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura e pelo comentário deste trecho. Abençoe nossas vidas, que possamos cada dia mais buscar a santidade, buscar uma melhor forma de termos um contato agradável, justo e santo contigo. Essa é a oração que fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima semana estaremos comentando o texto que vai de Levítico 25, versículo 1, até o texto de capítulo 27, versículo 34. Você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus.